Senhor Jesus, amém? Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por preparar essa noite para nós, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós declaramos diante de Ti, Senhor, que precisamos do Senhor e que Tu és tudo para nós. Esvazia a nossa mente nessa noite, Senhor. Esvazia os nossos corações. Torna os nossos ouvidos sensíveis ao Teu falar, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nos visita nessa noite. Porque precisamos, Senhor, do Teu falar. Tu és tudo para nós. Abençoa a nossa comunhão contigo nessa noite, Senhor. Abençoa a nossa comunhão com Teu corpo, que é a igreja. Ó Senhor Jesus, é em Teu nome que nós oramos. Amém. Senhor Jesus, amém. Essa semana, nós estamos na semana 3. O título da mensagem dessa semana é Apóstolo, o dispenseiro do mistério de Deus. Convido os irmãos a abrir as nossas Bíblias, a Colossenses capítulo 1. O texto base dessa semana começa no versículo 24 e até o 29. Peço aos irmãos que acompanhem, eu vou ler para os irmãos. Versículo 24 de Colossenses 1. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo começa essa sessão, essa porção da palavra, falando de alegria e de sofrimentos, né? É algo que parece que não combina, né? Ele diz assim, versículo 24, agora me regozijo, ou seja, tenho alegria, tenho prazer dos meus sofrimentos por vós. E preencho o resto das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo tinha prazer nos seus sofrimentos, né? Aqui ele diz que regozijava no meio dos sofrimentos. Não quero perguntar para os irmãos quem está sofrendo, não. Acho que seria redundância, mas, irmãos, você consegue alegrar, ter prazer, quando você realmente está sofrendo? A gente tem que ser sincero, eu não tenho esse prazer, né? Não é sempre que a gente consegue, você está sofrendo, você se regozijar ou ter prazer, né? Muitas vezes a gente sofre por diversas coisas. E quando a gente está sofrendo, né, todo o nosso corpo se contrai, a gente fica tenso, se fecha muitas vezes, né, chora por dentro ou chora por fora. Mas o sofrimento natural do ser humano é assim. Nós não conseguimos nos alegrar em meio a sofrimentos. Mas vamos entender um pouco dos sofrimentos de Paulo, né? Ele diz que completava as aflições de Cristo na sua carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Aqui ele direciona, ele mostra para nós qual é o motivo do sofrimento. Paulo, a gente vai lendo a palavra, assim, ele quase não sofreu, irmãos. Paulo. Queria ler com os irmãos aqui para a gente poder ter uma ideia. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 23, Paulo faz uma descrição dos seus sofrimentos. Vou ler para os irmãos, 2 Coríntios 11, a partir do 23.
Diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões e açoites sem medidas, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo em desertos, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Se atentem, irmãos, para o versículo 28. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Aqui, a gente vai preparando a palavra e pensando nesses sofrimentos de Paulo. Teve algo aqui que me chamou a atenção. Ele fala que passou um dia e uma noite na voragem do mar, perdido no mar. Quem está perdido no mar não tem direção. Você está perdido ali, não tem nada que te direciona. Um dia e uma noite, com frio, com fome, com o vento, tendo que se sustentar na água. Irmãos, isso é terrível. Isso é terrível. Eu acho que qualquer um de nós desistiria nesse momento. Mas Paulo passou tudo isso por amor e pela visão que ele tinha da igreja e do propósito de Deus. Muitas vezes nós sofremos, irmãos. Eu quero dizer agora de uma outra parte. Nós sofremos na igreja, no nosso igrejar, no nosso contato, no nosso relacionamento com os irmãos. Isso, por vezes, traz sofrimentos. A gente não precisa pedir os irmãos que levantem a mão, quem já sofreu por isso. Mas qual é a direção desses sofrimentos, irmãos? Eu digo sofrimentos que passamos pela igreja. O porquê desses sofrimentos? Paulo diz que pesava diariamente sobre ele a preocupação com as igrejas. Paulo relata em Colossenses, peço aos irmãos que voltem para esse texto, que ele preenchia na sua carne, no seu corpo, aqui, era sofrimento real. Não é um sofrimento abstrato, mas um sofrimento real. O resto das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Os irmãos percebem a direção e o motivo do sofrimento? É a igreja. Muitas vezes nós sofremos, irmãos, por sentimentos mesquinhos. A gente sofre muito por práticas. Eu quero fazer de um jeito, você faz do outro. Aí a gente faz do outro jeito, fica um magoado, sofre, o outro naquele momento não sofre. Outros, por se defender, isso é natural do ser humano, monopoliza a situação para que as outras pessoas venham para o seu lado e aquele grupinho que está ali do seu lado não sofre, mas os outros todos sofrem. Eu quero dizer isso para os irmãos tenham em mente que eu estou falando para a igreja. Não é na nossa vida lá no mundo. A gente se magoa com coisas que a gente fala uns para os outros. A gente muitas vezes fala coisas que magoam as outras pessoas. E a gente sofre com tudo isso. E qual é a direção desses sofrimentos que nós passamos aqui na igreja, irmãos? Nos nossos relacionamentos com os irmãos. Para que a igreja possa ser edificada. Muitas vezes nós não conseguimos abrir mão do nosso conceito de certo e errado para que a igreja possa ser edificada. Mas eu acho que tem que ser isso, dessa forma. É certo dessa forma. Mas nós não temos a visão, muitas vezes, e o entendimento de que isso não vai edificar a igreja por mais que seja certo. Os irmãos compreendem o que eu tenho dito para os irmãos? Tudo isso, irmão, vai da visão que nós temos do propósito de Deus e da visão que nós temos da igreja. Se nós temos uma visão da igreja de reuniões e de reuniões no final de semana, é dessa forma que a gente sofre.
Mas se você tem a visão que a igreja é o corpo de Cristo, e que você faz parte desse corpo, e que Cristo é o cabeça, muda toda a direção do nosso sofrimento. Porque não dá para dar uma martelada no dedo sem o resto do corpo não sentir. Não tem jeito, é impossível. Não dá para arrancar um fio de cabelo que seja do corpo, sem que o resto do corpo não sinta. Eu tenho pouco, mas se tirar mais um aqui, eu sinto. Dói, né? Os irmãos percebem que isso é uma questão de vida e de entendimento daquilo que nós estamos passando e vivendo hoje. Irmãos, não tenha medo de sofrer para a igreja. Sofrer pela igreja, sofrer pelos irmãos, para que Cristo seja edificado. Porque se nós sofremos dessa forma, existe um propósito, tem um propósito para isso. Mas se você sofre por pequenas coisas, sofre porque não fez do meu jeito, sofre porque fez do jeito de fulano de tal, sofre porque eu queria azul e vai ser preto, sofre porque dessa forma, a gente sofre, fica magoado e passa ali 2, 3 semanas sem falar. A oração não é a mesma. A leitura da palavra não é a mesma. Irmãos, se você está magoado com alguma coisa na igreja, a sua família vai sentir lá dentro de casa. Não é assim? Você senta lá no sofá e... O que você tem? Nada não. Não é assim? Deixa quieto. Outros ficam nervosos, né? As irmãs dando a bater as panelas lá, tá fazendo almoço, aquela barulheira, aquela coisa. O que você tem? O que está acontecendo? Nada não, me deixa quieto. Qual é a direção? Qual o motivo dos nossos sofrimentos, irmãos? 2 Coríntios diz assim para nós. 2 Coríntios 1. Perdão, irmãos, estou 1 Coríntios, 2 Coríntios. A partir do 3, 2 Coríntios 1 diz assim, a partir do versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem com qualquer angústia, com a consolação que com nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que assim como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Nós não precisamos ter medo de sofrer pela igreja. Não precisamos ter receio de sofrer para que Cristo possa ser formado em mim e em você, amado irmão. Nós não precisamos ter esse receio. Se a gente falar, vamos agora mudar o lado. No mundo aí, ninguém quer sofrer no mundo. Eu também não quero. Que os sofrimentos do mundo não geram nada, só morte. Não traz nenhum benefício para nós. Nós sofremos no trabalho, nós sofremos no contato com as pessoas, nós sofremos no trânsito. Aonde a gente está nesse mundo que nós vivemos, isso causa algum tipo de sofrimento em nós. Sofremos por restrição, sofremos porque muitas vezes não podemos falar, sofremos porque muitas vezes somos insultados, sofremos porque queremos falar a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, e hoje nós já não temos tanta liberdade como tínhamos no passado. Nós sofremos por todas essas coisas aí no mundo.
Mas, enquanto corpo de Cristo, a direção dos nossos sofrimentos tem que ser edificar o corpo de Cristo. Edificar eu e você. Edificar os meus filhos, a minha esposa. Edificar os meus familiares que ainda não conhecem o Senhor. Essa é a direção dos nossos sofrimentos enquanto membros do corpo de Cristo. Paulo diz em 2 Coríntios 12, 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Ele sentia prazer nisso. Mas qual é a realidade desse prazer, dessa alegria que inundava todo o ser de Paulo? Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Porque a hora que esgotava as forças de Paulo, e Paulo falava, não dou conta mais. Aí o Senhor vinha, consolava Paulo. O Senhor revigorava o interior de Paulo. Aí Cristo era manifestado por meio de Paulo. Mas isso porque Paulo falava para Cristo e sentia isso no interior, que ele era fraco. Enquanto nós formos fortes, irmãos, aqui ó, nós vamos sofrer e o Senhor não pode nos ajudar. Não pode ser manifestado esse que habita dentro de nós. Porque nós somos fortes, nós somos suficientes. Nós resolvemos com as nossas próprias sabedoria, com a nossa própria força. Se falar o retruco, né? Se quiser sair na pancada, como diz aí no mundo, vamos que vamos. Não é? Do jeito que você vier, eu vou também. É assim que as coisas são resolvidas aí nesse mundo. Mas Paulo não pensava assim. Ele fala que quando estou fraco, então é que sou forte. Irmãos, qual é a dificuldade de muitas vezes nos calarmos e deixarmos o Senhor falar por meio de nós? Muitas vezes não temos necessidade de falar. Não precisamos falar. Precisamos apenas calar. E deixar que o Senhor possa trabalhar. Na igreja é assim, irmãos. Tem ocasiões também que nós precisamos falar. Precisamos dar testemunho daquilo que nós temos convicção. Precisamos dar testemunho da palavra de Deus e coisas que são inegociáveis. E que é a nossa convicção de fé. Mas no nosso relacionamento com os irmãos, muitas vezes é melhor calar. É melhor deixar as coisas acontecerem. Para que a luz possa brilhar para o seu irmão e para mim. Não sermos precipitados. A palavra fala que a gente tem que ser rápido em calar e tardio em falar. Espera, entenda, depois fala. Tenha paciência. Paciência é o prefixo de paz e ciência, ou seja, paz e sabedoria. Tenha paz para entender o que está acontecendo com sabedoria, para depois agir. Isso é paciência. Paulo faz Colossenses 2, ele diz duas palavras aqui que trouxe luz para mim, enquanto preparava a palavra para os irmãos. Ele diz nesse versículo 24 duas palavras, sofrimento e aflições. Eu fui buscar a definição dessas palavras. Aflição, aqui ele se refere a Cristo, às aflições de Cristo. Definição de aflição: sentimento persistente de dor física ou mental, agonia, angústia. Aquilo que você espera, uma agonia, uma angústia dentro de você por algo que vai acontecer. Por aquilo que você está esperando. Por aquilo que possa ser completado. Aqui fala das aflições de Cristo. O que Cristo espera com agonia? Espera com aflição? Que a igreja seja edificada. Que os irmãos se tornem
filhos maduros. E Cristo sofre isso, sofre, ele tem essa aflição, essa agonia, é o que é a definição da palavra. E Paulo fala que preenche as aflições de Cristo com os seus sofrimentos. Definição de sofrimento, irmãos: oferecer, suportar, permitir, tolerar. Oferecer-se, suportar. Suportar da maneira real, mas dar suporte também. É muito... A sabedoria do Senhor é maravilhosa, né? Quando ele fala suportar, dar suporte, amparar os irmãos, né? Dar ajuda, ter paciência, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas também é muito confortável para nós. Eu vou dar um suporte para o irmão aqui. Mas eu quero dizer no suportar realmente o irmão. Aquele irmão chato, aquele irmão que pisa no seu calo, aquele irmão que fala de uma maneira que você não gosta, aquele irmão que fala demais ou que fala de menos, suportá-lo. Sofrer calado por esse irmão, para que esse irmão possa ter maturidade. Lembra de eu falar do calar? Tem gente que a gente fala, nossa, não suporta aquela pessoa, meu Deus, para na porta o irmão faz assim, dá licença, gente, tal. Não podemos ser hipócritas, isso existe no nosso meio. Não é assim? Então, irmãos, isso gera sofrimento dentro de nós, restrição dentro de nós. Mas isso tem uma direção, porque ele é membro do mesmo corpo que eu. Não é? Quando você compra um sapato novo, e o sapato começa a apertar o dedinho lá, está incomodando, aí você pisa dali, você pisa daqui, você está num lugar que não pode tirar o sapato, né? E você torce para lá, torce para cá. Aí você olha na cara da pessoa, ela já está... Aí você, bom dia, ela, bom dia. Você já acha que é com você. Mas ela está sentindo dor lá no dedinho, do pé lá, está apertando, sabe o quê? Essa é aquela aflição momentânea daquele membro. E aquela pessoa que falou bom dia para você, que te viu de cara feia, não sabe disso. Não sabe que seu sapato está apertando. Irmãos, tenhamos sabedoria no nosso trato com os irmãos. Para que a igreja possa ser realmente edificada. No versículo 25, Paulo diz assim, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Paulo fala que se tornou um ministro. Outra versão, a King James, fala que ele é um servo. A palavra dispensação quer dizer economia, administração, a dispensa de Deus. Ele se tornou um servo para que ele pudesse receber de Deus e dar aquilo que ele tem do próprio Senhor dentro dele para os irmãos, em favor da igreja. Essa é a grande administração do Senhor, irmãos. Esse é o ponto central de toda a palavra de Deus. Nós recebemos Cristo, recebemos tudo aquilo que Cristo é, tudo aquilo que Cristo nos ensina, e dispensar a outras pessoas. Dispensar aos irmãos, como mordomos, né? Servir. Certa vez vi uma frase e eu achei muito interessante. Servir é nobre. Não é qualquer pessoa que serve com excelência. Nós todos temos muito boas vontades, irmão. Temos desejo, temos alegria, entregamos. Mas servir com excelência não é para qualquer um. E Paulo se tornou um servo do Senhor. E Paulo não é um super-homem. Mas ele é o nosso modelo. A palavra de Deus nos fala que 1 Timóteo 1,16 diz assim, mas por esta mesma razão que me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal dos pecadores, Cristo Jesus pudesse se mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. O principal dos pecadores. Paulo fala em Efésios 3,8 que ele é o menor
de todos os santos. O sentimento que povoava o coração e a mente de Paulo. Isso não permitia que ele pudesse se ensoberbecer, mesmo sendo dado a ele uma revelação que só foi dada para Paulo. Mas antes de nós falarmos dessa revelação, eu quero falar para os irmãos o motivo dos sofrimentos de Paulo, que hoje também precisa permear os nossos relacionamentos, as nossas conversas, os nossos dia a dia, as nossas reuniões. Paulo sofria para que os irmãos estivessem alicerçados e firmados na fé. Para que a fé dos irmãos estivesse alicerçada, firmada, para que os irmãos pudessem crer realmente naquilo que Deus deu para eles. Isso era um dos motivos de que Paulo sofria. Paulo sofria para que os irmãos fossem nutridos pela palavra de Deus, alimentados pela palavra de Deus. Paulo sofria para que o coração dos irmãos estivessem confortados e vinculados em amor, que é a base dos nossos relacionamentos. Paulo protegia a igreja. Protegia de quê? De filosofias. Paulo protegia a igreja das vãs sutilezas do inimigo. Paulo protegia a igreja da tradição dos homens. Paulo vacinava a igreja contra o cativeiro da religião. Paulo falava, Paulo exortava, Paulo orava pelos irmãos. Paulo escrevia as cartas. E isso trazia sofrimento em Paulo. Paulo não permitia que ninguém fosse árbitro contra os irmãos, para que os irmãos pudessem escolher desfrutar de Cristo plenamente, sem intermediários. Paulo sofria porque ele sabia, experimentava e vivia numa comunhão com o Senhor. Paulo sabia que a hora que ele estivesse sofrendo, que ele estava quase morto, ele podia invocar o nome do Senhor e ele seria salvo. E ele não permitia que ninguém, ou qualquer pessoa, falasse para ele o contrário. Paulo, irmãos, era um arrumador de encrenca, irmãos. Ele era um problemático, porque Paulo falava realmente a palavra de Deus. Paulo não tinha meias palavras. Ele não permitia que nada pudesse colocar qualquer dúvida naquilo que o Senhor mostrou para ele. Só para a gente entender um pouco, Paulo quebrou a tradição da circuncisão. Os irmãos sabem o que é isso? A circuncisão é o primeiro preceito da lei de Moisés, é aquilo que os judeus mais prezam, é a circuncisão. E Paulo falou, agora não é mais preciso circuncidar as pessoas. Nós precisamos ter toda a nossa atenção em Cristo que morreu na cruz por nós. Os judeus ficavam furiosos, por isso queriam matar ele. Fala, você está falando tudo o contrário que nós aprendemos a vida toda. E eu pergunto aos irmãos, você acha que isso não gerava sofrimento em Paulo, irmãos? Por isso ele era um dispenseiro. Ele dispensava aquilo que o Senhor deu para ele. E se nós pensarmos nesses sofrimentos, né, comparando com os sofrimentos de Cristo, Cristo morreu na cruz por nós, derramou o seu sangue precioso na cruz por nós. Nesse tipo de sofrimento nós não temos nada, nós não temos condição alguma. Não há nada que nos habilita a sofrer com Cristo pela nossa redenção. Não tem nada em nós, irmão, nem a nossa existência tem nada a ver com aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Nós somos completamente incapazes de fazer qualquer, ou até pensamento, para que possa auxiliar o que Cristo fez na cruz por nós. Porque essa dívida era nossa, e Ele pagou por nós. Mas Cristo sofre na cruz também para que a igreja pudesse ser edificada. Para que a igreja pudesse ser gerada. Para que a igreja pudesse ser madura. Esse sofrimento, assim como Paulo, nós também sofremos esse sofrimento. Você como membro do corpo de Cristo, se você não percebe isso, peça luz ao Senhor. Muitas vezes a gente não entende a causa dos nossos sofrimentos também.
né? Eu tenho muito cuidado, irmãos, não tenho paz nisso. Quando alguém fala assim, Senhor, eu não aceito tal situação. Não sei se você já viu alguém orar dessa forma. Ô Senhor, nós não aceitamos tal situação na minha vida, ou na vida de tal irmão. Senhor, faz isso. Olha, irmãos, tenham prudência em orar dessa forma. Tenham prudência em orar dessa forma. Em falar com o Senhor dessa forma, que não aceitamos isso ou aquilo em nossas vidas. Porque nós muitas vezes não entendemos o trabalhar do Senhor na hora que nós estamos vivendo, naquilo que estamos passando, e por vezes julgamos ou entendemos de forma equivocada. Mas, em toda essa situação, nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor, me dá luz. Me mostra o porquê disso. Me mostra, Senhor, o que está acontecendo comigo, porque eu já não sou qualquer um mais, eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E também participantes dos sofrimentos de Cristo. Isso, irmãos, é selado pelo Espírito Santo do Senhor. É a nossa realidade. E Paulo, como um dispenseiro, ele dispensava aquilo que Cristo deu para os irmãos, para que os irmãos tivessem essa realidade. Para que os irmãos pudessem deixar tudo aquilo que o mundo os oferecia de lado e tivesse Cristo como primazia, como primogênito, como cabeça do corpo. E ele diz no finalzinho do versículo 25, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, no capítulo 26 de Mateus, ele revela à igreja e ele diz que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. E ele diz sobre a autoridade da igreja. Fala que a igreja, tudo aquilo que a igreja ligar na terra, será ligado no céu. Tudo aquilo que a igreja desligar na terra, será desligado no céu. O próprio Senhor Jesus disse, e mostra que a igreja tem autoridade. Irmãos, como é que podemos lançar mão de tal autoridade? Como é que podemos usar isso de forma real? Recebendo as insondáveis riquezas de Cristo, irmãos. Recebendo o próprio Cristo dentro de nós. Só assim, aquilo que nós ligarmos aqui vai ser ligado lá. Só dessa forma, aquilo que nós desligarmos aqui vai ser desligado lá no céu. Cristo é o elo. Cristo é a conexão. Cristo é aquele que faz ligar e desligar na igreja. Porque Ele é o cabeça. Muitas vezes usamos essa autoridade de modo equivocado. Né? A gente viu muito isso aí, não quero falar de religião, vou falar só uma vez. Nas eleições passadas, né, a gente orava, pedia, né, a gente usava essa autoridade e ouvimos coisas absurdas também falando disso, né? Não aconteceu. Mostra que foi equivocado. Porque nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado, irmãos. Né? Os irmãos percebem isso? A autoridade da igreja tem que ser usada de forma que Cristo seja o elo entre todas essas coisas. Cristo precisa, irmãos, ser o cabeça da igreja. Cristo precisa ser aquilo que nós falamos para os irmãos. Cristo precisa ser tudo em nós. Versículo 26 diz assim: o mistério que estivesse oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. O mistério. O mistério que não foi revelado a Noé, a Abraão, a Moisés, aos profetas. Eles não conhecem esse mistério. Quem conhece agora são os seus santos. Somos nós. E ele não foi revelado a nós. Preste atenção na palavra. Ele foi manifestado. O que é a manifestação? Palpável, visível, real. Você pode sentir, né?
Você pode viver por esse mistério. Você pode dispensar esse mistério para outras pessoas. Vou chegar para o Mauro e falar assim: Mauro, vou te contar um segredo aqui, né? Aí conto para o Mauro um segredo e tudo bem, tá bom, tá bom. Não muda nada na vida do Mauro. Revelou um segredo, mas ele vira para lá, a vida dele continua. Mas aquilo que é manifestado é diferente. Está manifestado, está expresso, tem realidade, tem visão. E que mistério é esse que foi revelado para nós? Aos quais, ou seja, a igreja, a mim e você, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Fala para o irmão aí do lado: irmão, Cristo está em você. Cristo não está com você. Fala de novo. Ele está em você, irmãos. Irmãos, isso para o mundo aí fora é loucura. Os irmãos já pensaram isso? Isso para o mundo aí fora é loucura, é inimaginável. Como é que pode ter duas vidas num só corpo? Para a religião é uma afronta. Eles dizem que isso é até blasfêmia. Mas nós temos a realidade disso, irmãos. Nós vivemos por meio dessa manifestação. Você sabe como é que isso é real? Invoca o nome do Senhor aí, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Ele está aqui, irmão. Ele está aqui e não vai sair daí mais. Não sai. Ele não vai sair daí mais. Uma vez que você creu, se tornou filho, você pode até cair, irmãos. Pode até cair. Mas ele não vai sair daí mais. A palavra de Deus fala que muitas vezes nós o entristecemos. Nós entristecemos esse Senhor que mora aqui dentro de nós. Mas ele não vai sair daí. Mesmo triste. Porque ele está em nós, amém? A casa é dele. Ele comprou e pagou esse preço. E o preço dele, irmãos, foi alto. Foi alto. Foi muito alto. Quando você paga muito caro por alguma coisa, e essa coisa não te atende, não atende às suas expectativas, aquilo que você esperava, a gente se decepciona, não é? Fala, puxa vida. Você compra um carro aí muito caro, cheio de coisas, e tudo bem, mas aí você anda no carro, dá um defeitinho ali, outra coisa aqui, tá falando, nossa, mas eu comprei o carro, não tem nem um ano, você já fica... Vamos olhar o outro lado. Imagina o Senhor olhando para nós. Quantos defeitos, irmãos. Quantos defeitos, quantos problemas, quantas dificuldades. Mas ele não desiste. Fala, não, esse é meu. Esse é meu. Vou fazer ele sofrer um pouquinho aqui. Vou dar uma ajeitada nas coisas. Para que ele possa voltar para mim. Lembrando, o Senhor não é um Deus de castigo, irmãos. De retaliação. Um Deus que nos castiga, que é severo. Pelo contrário, a essência de Deus é amor. Ele é um Deus que nos ama de tal maneira que Ele não permite que nós nos afastemos dEle. A palavra fala que Ele tem ciúmes de nós. O Senhor nos ama dessa forma. Então, quando Ele entra para dentro de nós e revela toda a riqueza que nós temos disso, irmão, tudo aquilo que Ele é, eu até pus aqui, Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a própria expressão de Deus em nós. A palavra fala que ninguém viu a Deus. Mas nós temos a expressão real de Cristo dentro de Deus dentro de nós. Nós não vemos com os nossos olhos físicos, mas o vemos com os nossos olhos espirituais. Ele diz que Cristo é que faz com que sua substância, o próprio Deus, seja gravado em nosso ser.
Cristo é o primogênito de entre os mortos, para podermos experimentar o poder da ressurreição de Cristo, fazendo de cada um de nós nova criatura, novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão e procedentes da verdade. Cristo é a própria economia de Deus dentro de nós. Irmãos, a gente pensa nisso na economia, a palavra nos remete à economia de uma casa, à dispensa de uma casa. Mas vamos pensar um pouco do tamanho que Deus é. Deus tem uma economia universal. Deus tem uma economia para o mundo, para o universo. Deus, através de Cristo, sustenta todas as coisas. Esse é o tamanho da economia de Deus. É macro, é de eternidade a eternidade. Essa é a dimensão da economia de Deus. E através de Cristo que habita dentro de nós, essa economia se restringe e fica dentro do teu coraçãozinho aí. Pega algo que é macro, que é grande, eternal, e põe dentro de você. Não que esteja restrito, mas para que nós pudéssemos ter acesso, não só de uma parte, mas de toda a plenitude do que Deus é. Cristo é a realidade das coisas positivas. Não precisamos nos preocupar mais com práticas, com doutrinas, com religião, com modo de fazer ou coisa, porque Cristo está em nós. Cristo é a esperança da glória, irmãos. Quando a gente pensa nessa esperança, vamos pensar de novo do outro lado para que a gente possa comparar. Qual é a esperança do mundo aí fora? Que venha um bom presidente, que o seu negócio, o seu trabalho tenha sucesso, que você tenha prazer em fazer as coisas, que a sua família esteja confortável, com saúde. A gente tem essa estranha mania de fazer planos muito curtos. Daqui 10 anos eu quero que o meu negócio esteja assim. Daqui tantos anos eu vou comprar minha casa, vou fazer isso, vou trocar de carro. Irmãos, isso é um período de tempo muito curto, para quem tem a eternidade, por algo que está sendo preparado para nós ali na frente, irmãos. Compartilhei com os irmãos uns dias atrás lá na chácara, eu não sei qual é o tempo, quando vai ser a volta do Senhor, pode ser daqui 2 anos, daqui 10 anos, daqui 100 anos, não sei. É certo que nós temos um sentimento que o Espírito tem nos dado, que está próximo, mas nós não sabemos. Mas por que nós fazemos planos curtos, daqui 10 anos, daqui 20 anos? Qual é a sua esperança nisso? Colossenses 3:4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também se manifestareis com Ele em glória. O Senhor vai nos manifestar junto com Ele em glória, irmãos. Está vendo esse corpo aqui, irmãos? Olha para os irmãos, irmão. Vamos olhar um para os outros. Isso é real, olha para os irmãos. Olha para sua esposa aí, seu cônjuge, toda bonita, toda enfeitada, os irmãos cheirosos, tudo aí. Isso aqui não vale nada, irmãos. Não vale nada. Pode acabar amanhã ali, ou agora mesmo. Nós não estaremos vivos amanhã. Mas esse corpo de humilhação aqui, ele vai ser redimido e glorificado na presença do Senhor. Colossenses 2, 2 Tessalonicenses 1:10 diz assim: quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos, em cada um de nós, e para ser admirado entre todos os que tiverem crido, porquanto o testemunho foi crido entre nós. Olha o que a palavra diz, irmãos. O Senhor vai ser admirado nesse corpo mortal aqui, cheio de humilhação, de doença, não. Num corpo redimido e cheio de glória. E a palavra fala que nós seremos admirados, porque nós seremos a expressão dessa glória. Nós temos uma esperança que é gloriosa, que é infalível, que é certa, que vai acontecer.
Porque tudo que precisou ser feito para que isso aconteça já foi feito. Não da nossa parte, mas da parte daquele que nos glorificará. Amém? Romanos 8, versículo 18 diz assim: pois tenho por mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que há em nós de ser revelada. As aflições desse tempo presente, aquilo que nós estamos vivendo agora. Eu não sei quanto aos irmãos, mas eu tenho achado esse mundo muito ruim, irmãos, muito ruim. Sabe, eu falo para os irmãos da minha experiência, né? Converso com a Raquel, com os meus filhos, eu tenho achado esse mundo muito ruim, muito difícil, as coisas. Então, a gente vê as notícias, as coisas acontecendo, né? As perseguições contra a palavra de Deus, as coisas que estão se instalando, todas as coisas que estão sendo estabelecidas nesse mundo. O que as pessoas falam, o que as pessoas realmente manifestam para nós. Igual eu falo, eu não sei qual é a experiência dos irmãos, mas eu estou achando esse mundo muito ruim, muito ruim. As trevas. E eu tenho achado também as pessoas muito tristes, irmãos, muito tristes. Eu falo em geral, não só a igreja, tenho falado das pessoas que a gente tem relacionamento, que a gente conversa. Pessoas descrentes, não na palavra de Deus, mas descrentes no ambiente desse mundo. E até compartilhei um tempo no nosso grupo familiar. Eu acho que tudo isso se desencadeou de uma forma muito rápida antes da pandemia que nós tivemos. Eu creio que tudo aquilo que nós passamos esses anos atrás tem um propósito e Deus tem a mão sobre isso, tem o controle sobre todas essas coisas. Mas eu tenho percebido isso, irmãos. Não sei qual é o sentimento dos irmãos. Eu vejo que esse portas do Hades, portas do inferno, está cada dia mais estabelecido nesse terreno que é o mundo. Está cada dia mais real. Que as investidas do inimigo estão mais abertas, mais explícitas. Tem afrontado mais a palavra de Deus. E o Senhor fala no versículo 30 de Romanos 18. E aos que predestinou, essa é a nossa esperança, irmãos. A estes também chamou. Preste atenção no tempo verbal, irmãos, que está no passado, ou seja, está pronto, está confirmado. E aos que predestinou, a estes chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também nós seremos glorificados, irmãos. Essa é a nossa certeza. Essa é a nossa esperança. Que o Senhor realmente nos dê tal convicção. Versículo 28 diz assim, que é o propósito de Paulo e também tem que ser a nossa realidade enquanto igreja nesse mundo. A qual nós anunciamos advertindo todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo tinha esse propósito, de apresentar todo homem maduro, perfeito em Cristo. Por isso ele se afadigava, ele sofria, ele quase morria, mas quando ele se enfraquecia, o Senhor o fazia forte. Irmãos, nós vivemos numa era, a era da graça, que é a atual era da igreja, em que nós temos todo o suporte de Cristo nos dado pelo Espírito e pela graça do Senhor. Esse Espírito que é intensificado e a graça que é abundante através da palavra e da manifestação desse Cristo que habita dentro de nós. Então nós não temos que ter medo de forma alguma de manifestar esse Cristo e tornar eu e você maduro para que o Senhor possa voltar. Perfeitos. Perfeito aqui não é sem defeito, definição da palavra, mas maduro. E o que é o homem maduro em Cristo? É aquele homem que tem domínio, é aquele homem que tem desfrute de todas as insondáveis riquezas de Cristo. Quando você estiver desfrutando plenamente de Cristo, sem se ensoberbecer, sem orgulho, saiba que você está se amadurecendo com o Senhor. Quando você sente plenamente a presença do Senhor na sua vida, no seu trabalho, na igreja, na sua casa, onde quer que você esteja, saiba que o Senhor está te amadurecendo.
Até uma porção da palavra eu lembrei agora, né? Eu li essa semana, perdi não sei aonde, mas fala que o Senhor fala conosco no nosso sono, através dos nossos rins. Até nos nossos rins a palavra tem efeito. Eu não tenho onde a referência, queria ter para os irmãos, mas lembrei agora. Ou seja, o Senhor está trabalhando em nós até mesmo quando dormimos. Quando nós estamos dormindo. E esse era o propósito de Paulo. E para terminar o versículo 29, que diz assim: para isso é que eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficiente em mim. Paulo aqui novamente fala das suas fadigas, do seu esforço, né? De um poder que é eficiente e eficaz, que opera nele. Que poder é esse, irmãos? Queria ler com os irmãos Efésios 1, 19 e 20. Efésios 1, 19 e 20, diz que, e a qual, vamos ler o 18, irmãos. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, a qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Agora ele mostra qual é o poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais. Irmãos, nós temos esse poder. É o poder que ressuscitou Cristo da morte. Ele ressuscitou Cristo porque Cristo realmente estava morto, irmãos. Cristo realmente morreu. Muitas vezes as pessoas na religião dizem e colocam dúvidas. Ah, mas ressuscitou porque ele não estava tão morto. Já ouvi isso. Não sei se você também já. Mas Cristo realmente morreu para pagar os nossos pecados, para nos redimir e para que pudesse gerar a igreja, né? E esse poder habita dentro de cada um de nós, né? Para que nós possamos lançar mão desse poder e edificar uns aos outros, irmãos. Nós fazemos parte disso. O Senhor, em sua infinita sabedoria, escolheu que fosse assim, né? Para encerrar, irmãos, eu só queria que os irmãos pensassem um pouco o porquê estamos sofrendo. Qual é o motivo dos nossos sofrimentos? Se nós sofremos com Cristo, ou se sofremos pelo nosso próprio ego, pela nossa maneira de fazer, pela nossa maneira de ver as coisas. Se nós sofremos para que o coração dos irmãos estejam vinculados em amor, para que os irmãos tenham pleno entendimento desse mistério que é Cristo em nós, para que a palavra seja nutrida, esteja alimentando os irmãos. Muitas vezes a gente pensa na palavra, o irmão vai compartilhar sábado lá, ou domingo, ou na tal comunhão. Mas eu vejo que as nossas experiências maiores são aquelas nos grupos familiares, irmãos. Quando sentamos com os irmãos lá no sofá de casa, conversamos, abrimos nosso coração, a gente ora junto, tem comunhão, fala. Não que a palavra aqui na frente não edifica, é claro que edifica, né, e faz parte. Mas as nossas experiências pessoais, uns com os outros, são muito ricas, irmãos. Os nossos relacionamentos são imprescindíveis. Nós temos necessidade disso. De sentar ali um pouquinho, né, e falar da palavra de Deus, ouvir o irmão. Falou, irmão, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Ou, irmão, eu não gostei que você fizesse isso ou aquilo. Sejamos sinceros. Isso é que edifica o corpo, edifica os membros do corpo do Senhor. Que nós sejamos prudentes, irmãos, em não trazer sofrimentos desnecessários aos irmãos. Que o Senhor nos dê luz e sabedoria. Amém? Peço aos irmãos que fiquem de pé para que a gente possa orar. Senhor Jesus,
Ó Senhor Jesus, que a tua misericórdia nos alcance, Senhor. Que ela, misericórdia que se renova toda manhã e passa de eternidade por eternidade, Senhor, possa estar ao nosso lado, Senhor. Que essa misericórdia nos dê sabedoria, nos dê entendimento de Cristo, nos dê realidade desse pleno poder que habita dentro de nós, para que sejamos perfeitos e íntegros na tua presença, Senhor. E que possamos dispensar esse Cristo que habita dentro de nós para os irmãos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, seja onde quer que nós estivermos, Senhor. Que esse mistério seja manifestado através de nós que somos os seus santos, Senhor. Ó Senhor, obrigado por isso, Senhor. Realmente nós não merecíamos, Senhor. Me sinto constrangido em estar na tua presença, Senhor, porque sei que o Senhor fez algo por mim inimaginável. Algo por mim e pela tua igreja, Senhor. Ó Senhor Jesus, obrigado por isso. Ainda fala aos nossos corações, Senhor. Faça com que essa palavra possa permear os nossos pensamentos, os nossos relacionamentos, as nossas comunhões, Senhor, porque ela é a palavra de Deus, Senhor. Ó Senhor Jesus, ainda fala aos nossos corações. Abençoa cada irmão e irmã, Senhor. Abençoa cada família. Abençoa os irmãos que estão doentes, Senhor. Abençoa os irmãos que estão fracos na fé. Aqueles irmãos que estão com dúvidas no coração, na mente. Que a tua luz possa brilhar, Senhor. Só possa nos capacitar, ajudarmos uns aos outros, Senhor. A suportarmos e a dar suporte uns aos outros. A podermos estar plenamente na tua presença, Senhor. E se nós sofrermos por isso, Senhor, o Senhor possa nos consolar com o teu infinito amor. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Em teu precioso nome é que nós oramos nessa noite. Amém.